Olá, alunos e alunas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Isabel e vamos juntos hoje conversar a respeito de condutores e isolantes térmicos. E se vocês observarem a minha mesa, alguns até vão pensar que a professora trouxe hoje a cozinha da casa dela ou uma parte da cozinha para conversar com vocês. Isso mesmo, pessoal. Com esse tema aí, nós vamos conversar sobre muitas coisas do nosso dia a dia. Mas antes, vamos para os nossos avisos. A questão aí, né, das nossas aulas, que muitos de vocês, eu acredito, que estão nos vendo agora pela TV. Outros eu gostaria que estivesse no aplicativo, porque no aplicativo, pessoal, vocês vão poder conversar conosco em tempo real. Imagina só, apresentar aí seu nome, o nome da sua escola, participar da aula fazendo perguntas, dando sugestões, respondendo os nossos questionamentos. Vejam que legal. E nós aqui agradecendo, né, aos coordenadores, aos professores, aos gestores que estão aí, olha, incentivando vocês a assistir a nossa aula em tempo real. Maravilhoso. Mas para quem não está conseguindo ainda, né, está no horário na escola e quer ver em outro tempo, até à noite, final de semana, vocês podem contar com a questão aí do YouTube. E lá no YouTube vocês vão poder assistir, olha, a qualquer momento, pausar, rever, ir direto para uma cena que vocês gostariam de rever, ou até mesmo ir para o final e rever aí a questão da atividade. Então, fiquem bastante à vontade em relação aí, né, a esse nosso, né, toda essa nossa apresentação, TV, aplicativo e YouTube. E para que a nossa aula, né, tenha capacidade de incluir o maior número de pessoas, nós contamos aqui com a nossa querida, né, comediante, que está aqui, pessoal, olha, se esforçando, dando o seu melhor para que essa aula chegue a todos vocês e que vocês possam também participar conosco. E hoje, né, estamos aqui, olha, com uma pessoa maravilhosa, é um grande prazer que toda a equipe de ciência tem em receber hoje, olha, a professora Adriana, a professora de língua portuguesa, e que vai hoje estar aqui conosco, não é isso, Adriana? Sim, professora Isabel, é sempre uma alegria estar aqui, não é, nesse chat maravilhoso, não é, da aula de ciências, acompanhando essa professora dinâmica, não é, cheia de criatividade. Isso é maravilhoso, pessoal. Então, fica ligadinho nessa aula, não é, porque tem muito aprendizado para a gente. Pois é, Adriana. E hoje, Adriana, nós estamos aí, olha, iniciando o mês de dezembro. E no mês de dezembro nós temos também um recadinho, como todos os meses, né? E o recadinho hoje de dezembro, eu dizia a vocês, dezembro é mais um mês que inspira cuidado. E nesse mês de dezembro nós vamos estar aqui conversando a respeito do câncer de pele e a questão aí da AIDS, né? Em relação aí à AIDS, hoje é o Dia Mundial, né, de Prevenção e Combate à AIDS. E em relação à AIDS, o que nós gostaríamos de falar aqui, que é muito importante esse check-up, né? É ir ao médico periodicamente para poder, né, a gente poder diagnosticar, se for o caso, no início, a questão aí de qualquer tipo de doença. E em relação à AIDS, estamos levantando a bandeira, também a bandeira do preconceito. Possa ser que aí na rua de vocês, na comunidade de vocês, até mesmo na família, que alguém já tenha recebido um diagnóstico, né, positivo, está aí fazendo seu tratamento. E nós gostaríamos de falar a respeito aí do amor, do carinho, da atenção que essas pessoas precisam. Então vamos dizer não ao preconceito em relação aí a essas pessoas que receberam, pessoal, o diagnóstico de AIDS, né, ou seja, esse diagnóstico positivo. E em relação aí ao câncer de pele, né, aí a gente vai falar em relação aí aos cuidados que nós devemos ter, a questão aí da exposição ao sol. Procurar os horários da manhã, os horários em que o sol está mais ameno, no início da manhã, no final da tarde, né? E se por acaso está né, na praia, está numa piscina, está em um local de exposição, está sempre protegido, com um chapéu, né, até mesmo com protetor solar. Então, é muito importante essa questão aí. E durante o mês inteiro, nós vamos estar conversando a respeito, né, dessas duas, vamos dizer assim, essas duas bandeiras que o mês de dezembro nos apresenta. E hoje, mais ainda, né, em relação aí à questão da AIDS, onde a gente vai falar, pessoal, porque a questão aí de quem são essas pessoas que estão mais vulneráveis, né? São pessoas aí que têm vários parceiros, a questão aí
também de compartilhamento de alguns objetos cortantes, o cuidado que a gente deve ter em relação de compartilhar, né, a questão de tesoura, de alicates. Então, isso vale também o nosso cuidado em relação aí. E todos nós estamos aí, gente, propício, se não tivermos os cuidados devidos. Então, vamos dizer não ao preconceito e vamos abraçar, acolher, claro, com todos os cuidados que existe, né, que está sendo apresentado na questão aí da contaminação. Mas, além de ter essa questão do dezembro, levantando essa bandeira e afastando esses dois males, tanto a questão do câncer de pele e a questão de AIDS do nosso país e do nosso planeta, nós ainda estamos falando aqui, não é, em relação à nossa torcida. E a nossa torcida é pé quente. Lembra que em todas as aulas a gente está falando a respeito da torcida, a respeito da energia que nós estamos emanando, nós estamos mandando para os jogadores que estão nos representando. A gente não pode esquecer, não é isso, professora Adriana? Sim, professora. Que esses jogadores nos representam, então a gente deve ter todo o carinho e atenção a todos. Gostaria de falar alguma coisa sobre a Copa, Adriana? E essa alegria, minha gente, é contagiante. Então vamos continuar com esse calor humano que só o brasileiro tem, né? Eu sou defensora da nossa pátria, assim, não é? Pois é, do Adriana. nosso povo, esse calor humano que e é às vezes, existente. Adriana, a gente vê assim algumas pessoas, algumas mídias, né, apresentando os pontos negativos. Quem não tem ponto negativo? Mas agora é a hora de se unir, né? Sim. E aí a gente está falando de calor, de temperatura, e a nossa torcida está pegando fogo. Ou seja, nós estamos muito agitados em relação aí a esses jogos, o jogo que vai acontecer amanhã. Mas ainda temos o que falar, né? Eu já conversei com vocês em outras aulas a respeito aí, né, da Copa do Catar e o questionamento, né, que é aí a sugestão, viu, da nossa coordenadora Celi Negromonte, que disse: Isabel, coloca aí na tua aula, né? Muitos alunos devem estar questionando por que a Copa do Mundo está sendo no final do ano. Então, a gente vai falar aqui e tem tudo a ver com a nossa aula, com temperatura, com calor. Por quê, pessoal? Então, acho que muitos de vocês, mesmo os mais jovens que estão nos assistindo, vai dizer assim, sempre acontece no mês de julho, não só aqui no Brasil, em outros países. Isso aí, gente, é devido às grandes temperaturas, né, que nesses meses acontece lá no Catar, que seria impossível os jogadores terem uma performance, né, ter uma saúde para poder desenvolver bem os jogos. E até mesmo também em segurança em relação às torcidas. Então, essa modificação lá no Catar foi para respeitar a questão aí da temperatura. Tema também da nossa aula, né? Então, a gente está falando aí das condições fisiológicas que os organismos vivos, né, e que as pessoas que vivem lá têm toda a questão aí de vestimenta, tem toda uma questão aí de cuidados. Mesmo lá estando acontecendo agora, né, no final do ano, novembro e dezembro, existe toda uma estrutura dentro dos estádios de refrigeração, que em outros países não tinha necessidade, até por serem abertos. Então, aí também ainda devido à questão da temperatura. Então, vejam que a nossa aula em relação à temperatura, em relação ao aquecimento, a gente também está trazendo aí a informação, né, em relação ao tempo, né, porque nesse período que está acontecendo a Copa do Mundo. Então, mais uma informação. Mas, pessoal, a gente agora precisa conversar a respeito de calor e temperatura no que diz respeito à nossa aula. E na aula passada, que está mostrando aí um revendo, nós vimos que calor e temperatura são dois conceitos fundamentais da termologia, da termofísica, os quais são considerados sinônimos. Então, a gente está sempre se referindo a calor e temperatura em relação aí a esses termos. Vejam que interessante. E o que é que a gente precisa rever mais? Mais um revendo. E aí a gente vai ver a questão de calor. E eu estou trazendo para vocês aí uma imagem mostrando aí o fogão. E aí a gente vem com aquele cuidado, né? Nós, educadores, nós, mães, estamos sempre falando. Evitar brincadeiras aí na cozinha, corre, prestar atenção no que está fazendo. Porque a gente está falando aí em calor que pode trazer grandes prejuízos, queimaduras sérias, que muitas vezes acontecem. Mas vamos ver aí o que é o calor, o que é essa energia calorífica
e eu vou chamar vocês a lerem comigo. Acompanhe a leitura agora comigo. Vamos lá? O calor, energia calorífica, é caracterizado pela transferência de energia térmica, que flui de um corpo com maior temperatura a outro de menor temperatura, quando há diferença de temperatura entre ambos. Então, a gente vai ver aí que esse calor, ele transita de algo que está mais aquecido para algo que está menos aquecido. Não é isso? Então, a gente está o tempo inteiro observando que quando a gente chega perto de alguém que está com muito calor, a gente logo quer se afastar, porque a gente sabe que aquele calor que está lá nele vai passar para a gente. E a aula de hoje a gente vai falar muito em relação a essa, vamos dizer assim, esse transitar de temperatura, esse transitar aí do calor, ok? E o que é que nós temos agora? Para a gente falar de temperatura do nosso corpo, eu trouxe aí uma curiosidade da biologia. Vejam que interessante. Na biologia, os seres vivos, mais precisamente os animais, são classificados em 2 grupos, homeotérmicos e persilotérmicos. Esses termos, gente, quer dizer que existe um grupo de seres vivos que têm a capacidade de manter o seu corpo quente. É o caso desse grupo de animais, que são os homeotérmicos, as aves e os mamíferos, onde nós fazemos parte desse grupo. Já os persilotérmicos, eles têm uma grande curiosidade. A temperatura do corpo dele vai variar de acordo com o ambiente. Quando eles estão em um ambiente frio, o corpo dele também vai esfriar. Então, aí nós temos os répteis, os anfíbios e os peixes. Vejam que curiosidade. Mas, para explicar tudo isso, eu trouxe um pequeno texto e vocês agora vão ler comigo. Vamos lá? Durante a evolução, um dos critérios que permitiram maior adaptação e dispersão dos animais foi o controle da temperatura corporal, independente da variação térmica ao ambiente. Então, essa informação dessas características dos homeotérmicos e dos persilotérmicos foram essas características, foram essas adaptações que tiveram a condição de manter as espécies. Então, graças a essas adaptações, graças a esses, vamos dizer assim, esses hábitos de viver em determinados ambientes, e com isso, o nosso corpo responder positivamente a essas temperaturas, é que aí as espécies estão aí adaptadas e poderão se manter no nosso planeta. Então, aí uma curiosidade em relação à biologia no que diz respeito a calor e temperatura. O que é que nós temos mais? Nós agora vamos ver algo que às vezes acontece no dia a dia, né? A questão aí do equilíbrio térmico. Vejam na representação primeiro. Eu tenho aí, né, um copo maior e 2 copos menores. Um está despejando água fria e o outro está despejando água quente. E essas duas temperaturas, quando se encontram, apresenta para a gente aí a água morna. Isso representa o equilíbrio térmico. E para falar do equilíbrio térmico, mais um textinho para a gente fazer aí uma leitura, porque a leitura desse texto vai ajudar a gente a compreender o exemplo que a gente viu aí na imagem. Vamos lá? Vamos ler comigo? O equilíbrio térmico ocorre quando os 2 corpos, por meio de transferência de calor, atingem a mesma temperatura. Então, é o que está sendo colocado aí. A água fria com a água quente apresentou uma nova temperatura. Elas duas, né, se uniram de uma forma e aí foi apresentado um outro tipo, ou seja, uma outra representação aí de temperatura. Então, isso aí é a questão do equilíbrio térmico, ok? O que é que nós temos agora? Aqui nessa imagem a gente vai observar que esse mototaxista deve estar transportando, né, alguma coisa nessa caixa. E a gente começa a ver o seguinte, que nessa caixa pode ter o quê? O que a gente vai imaginar? Ah, são as entregas, né? São muitas vezes alimentos prontos. Pode ser aí alguma coisa fria. Vai entregar aí um sorvete, um milkshake, né? Bebidas também. Mas pode também apresentar dentro dessas caixas térmicas alimentos quentes, pratos prontos. Imagina aí umas coxinhas bem quentinhas para chegar na nossa casa antes da hora do jogo. Maravilhoso, não é, pessoal? Mas a gente fica perguntando, por que essa caixa não é de isopor? O que é que tem nesse tecido? O que é que reveste esse tecido que mantém
ou deve manter a temperatura desejada até o momento da entrega. Então, é algo para a gente refletir, porque durante a aula eu tenho uma perguntinha sobre isso, ok? E agora a gente vai ver uma outra cena, que muitos de vocês vão ficar aí com água na boca, eu também aqui, né? E a gente está observando essas crianças que estão aí saboreando um picolé, e elas não podem perder tempo, porque o sol nesse espaço aí está quente. E o que é que está acontecendo com o estado físico desse picolé? Então, com a temperatura elevada, ele vai derreter mais rápido. E essas crianças precisam saborear isso logo, né? Então, vejam aí essa questão do nosso dia a dia, que tem a ver também com uma perguntinha que eu vou fazer no decorrer da nossa aula. São duas situações que a gente está acostumado a ver, não é isso? Mas vamos lá. Quando a gente fala na questão aí de conduzir, de transportar, a gente vai se deparar com uma situação bem importante. São os condutores e isolantes térmicos. Ora, a gente precisa, no nosso dia a dia, de condutores, que são aqueles que são capazes de conduzir a temperatura. E em outros momentos, a gente precisa de isolantes térmicos, que são aqueles que não vão deixar passar a temperatura. E aí eu trouxe alguns exemplos, mas não estou dizendo quem é o condutor e quem é o isolante. Eu quero que vocês observem para depois arriscarem aí na resposta. Então, aí eu tenho uma panela com cabo de madeira, eu tenho uma placa solar, o próprio sol, não é isso? Uma caixa térmica, uma garrafa que a gente está acostumado a dizer de café, mas a gente pode colocar aí dentro dessa garrafa o que a gente quiser, não é isso? Posso colocar um chá, um leite, eu posso colocar também, né? E aí a gente vai ver hoje que eu posso ter a opção de colocar algo frio, um suco bem geladinho. E as luvas que muitas vezes são utilizadas lá na cozinha. Então, observando aí essa tela, será que vocês são capazes de arriscar o que é isolante e o que é condutor? Lembrando do que eu estou aqui falando de uma forma bem simples, o que são condutores e o que são isolantes. Mas agora, com os conceitos, né, eu acredito que vocês vão, né, começar a perceber que dentro desses condutores e dentro desses isolantes, a gente vai encontrar aí, ó, uma dica bem maravilhosa. Existem aí alguns, né, corpos que são bons condutores e outros que são maus. Será que essa característica, ou esse grupo de bons, são aqueles que são isolantes ou aqueles que são condutores? E o que eu estou chamando de maus, será que são isolantes ou são condutores? Então, eu estou dando aí mais algumas dicas para que vocês arrisquem a resposta de vocês. Quais são os objetos que a gente tem no dia a dia na nossa cozinha? Vamos nos deparar aí com a cozinha, porque seria um ambiente onde a temperatura, a gente vai ver aí vários objetos na nossa casa que tem a ver com aquecimento e com resfriamento. É o caso do fogão, é o caso da geladeira, né? E aí eu estou querendo saber, tem exemplo de bons condutores e tem exemplo de maus condutores. Então, vamos lá. É agora a questão aí que esses condutores, eles vão ser classificados, ó, em três tipos. A gente vai ver, ó, a propagação do calor pode ocorrer de 3 maneiras: condução, convecção e irradiação. E aí, para a condução, eu estou trazendo um exemplo bem primitivo, não é? Ah, professora, eu já brinquei para fazer isso e não consegui. O que é que você está usando, né? Que tipo de atrito você está fazendo? E a velocidade? Então, são vários fatores que você pode não ser bem, vamos dizer assim, não vai ser bem positivo o seu experimento. Mas isso aconteceu e acontece, né? Aí é a questão do tipo da madeira, se a madeira está bem seca, em que local você está e que agitação as suas mãos estão fazendo. Então, aí é aquele que conduz, que leva, que passa a temperatura. Já na convecção, eu estou trazendo aí uma geladeira e a gente começa a questionar que na geladeira existem espaços e cada espaço tem um local propício para colocar o alimento. A gente não vai colocar onde a gente quer. Então, a geladeira tem divisória e essas divisórias devem ser obedecidas. Como assim, professora? Então, no congelador, é o que eu quero ali, olha, manter, né, de uma forma aí no estado sólido para conservar mais.
E aqui na parte mais baixa, na caixa de frutas e verduras, eu estou querendo, né, apenas ser resfriado. Esse tipo de geladeira que eu trouxe para vocês é um tipo convencional, mas já existem estudos que a geladeira que tem o congelador na parte inferior, na parte de baixo, ela conserva mais. Então, está sendo um estudo, já existe aí no mercado, infelizmente ainda com preço muito alto, mas por quê? Nós já estudamos isso, né? A questão aí da questão da temperatura e do ar frio, ele é pesado e desce. E o ar quente, ele é leve e sobe. Então, se é para refrigerar mais, quanto mais baixo tiver, melhor. Era o que acontecia no passado com os ar-condicionados. Os aparelhos de ar-condicionado eram colocados na parte bem baixa. E aí descobriram que esse ar frio, que era o desejado, não subia. Então, o que é que faz? Coloca o ar-condicionado na parte mais superior e esse ar frio ele vai descendo e refrigerando. Então, a questão aí da convecção. E a questão da irradiação, nós estamos trazendo aí o exemplo, o sol. Então, quando a gente vê a questão do sol que irradia, que queima, e nesse mês estamos falando aí da questão do câncer de pele, e o nosso cuidado aqui é proteção. Se vai para a cidade com a mãe, né, evita usar roupas que o corpo fique muito exposto. Tenta proteger ao máximo os braços, as pernas, e se possível um boné, e se ainda um protetor solar para a gente se proteger e evitar esse tipo de mal, ok? Vamos mais um. Agora nós temos aí os 3 conceitos na questão do que eu apresentei agora através de imagem. A condução, a convecção e a irradiação. E eu vou convidar vocês a lerem comigo cada um desses conceitos. Vamos lá? A propagação de calor pode ocorrer de 3 maneiras. Primeira, condução. O calor é passado de um corpo para outro através de proximidade. A questão daí está pertinho. Convecção ocorre exclusivamente com fluidos, nunca ocorrendo nos sólidos. E a gente viu aí a questão do ar, na questão aí da temperatura da geladeira. Irradiação, propagação de calor por meio de ondas eletromagnéticas, chamadas ondas de calor ou calor radiante. E aí a gente está representando a questão do Sol, cada um desses com a sua função específica. É muito importante a gente ver o exemplo e também conhecer, não é, o conceito, a explicação, o que é que está se falando a respeito, porque vai complementar aquilo que a gente observou através da imagem. Se na imagem a gente não conseguiu fazer uma leitura científica, esses pequenos textos estão apresentando para a gente, estão nos dando dicas do que é que a gente vai observar mais uma vez em relação aos exemplos, ok? Mas aí a gente tem um exemplo bem, né, conhecido de vocês através de, vocês podem ver através de novela, através de filmes, de documentários, mas eu posso também comparar a lareira com um fogo, a lenha, né? Uma churrasqueira, né? A fogueira também, muito bem, professora Adriana. A questão aí da fogueira. E na lareira a gente consegue observar a irradiação, a convecção e a condução. Embora, professora Adriana, que em algumas churrasqueiras, aquela que tem os tijolinhos, já existem tijolos que não conseguem passar essa questão aí, né, da condução. A gente bota a mão por fora e ele não aquece. Então, são algumas coisas que o homem vem adaptando e melhorando. Então, essa lareira, quando a gente vê nos filmes, né, que a gente aqui não precisa, a nossa temperatura é muito, né, quente, então ela aquece toda a sala, todo aquele ambiente. Quando a gente vê nos filmes é bem, bem bonito, sempre são casas bem elegantes, né? Então, vejam aí a questão. E a questão da irradiação, o próprio fogo, por conta aí de ser bem forte, dependendo. E aí a professora Adriana está dizendo a questão da fogueira, a gente vai também chamar a atenção, professora Adriana, de algumas famílias que às vezes gostam de tocar fogo no lixo, no entulho que juntou em casa, ou até mesmo no matinho que tirou aí do quintal ou do jardim. Então, cuidado, pessoal, que a gente está estudando aqui, olha, a irradiação queima e as consequências são muito graves.
né? Aqui próximo, no hospital aqui da restauração, a ala de queimados é a ala que requer maior atenção em relação aí à questão do grupo aí, que sempre está lutando, e quando eles começam a descobrir, as famílias contam os casos, são casos que poderiam ser evitados. Então, atenção aí em relação ao fogo. E aqui a gente vai falar um pouquinho da nossa cidade. A gente falou aí de uma realidade que não é nossa, da lareira, mas a gente vai falar agora de Ilhas de Calor. Ainda bem que nós estamos morando, né, gente, próximo aí à questão do mar, a brisa marítima que nós recebemos, mas a quantidade de edifícios que estão sendo construídos e que já existem há bastante tempo, gera na nossa cidade ilhas de calor. O aquecimento aí é muito grande. E aí a gente vê que essa representação, a gente vai ver a irradiação e também a convecção. A questão aí, a gente às vezes nem percebe a condução desse calor, mas a gente sabe que ele existe e que ele traz consequências bem graves em relação ao ar que a gente respira. Enquanto a brisa marítima, durante o dia, está mandando para a gente, né, esse ar ameno, refrescante, durante a noite é ao contrário. Agora a Ilha de Calor vai mandar, né, o ar quente para a questão aí, né, do mar, dos oceanos. E isso vai passar a noite inteira. Então é como se fosse um ciclo. Veja que interessante. Mas agora, professora Adriana, eu tenho aí uma perguntinha e vamos ver quem prestou atenção que vai poder me responder esse questionamento. Veja a situação aí, leiam comigo e observe a imagem. Comprei um lanche no aplicativo. O sanduíche estava frio e o milkshake derretido. O que deu errado? Seu entregador realizou a entrega em tempo estimado. Então, veja, eu fiz o pedido, eu queria um sanduíche, né? Disse qual era o meu sanduíche, disse a questão aí do meu milkshake. E aí, pessoal, a temperatura não veio legal, nem de um nem de outro. Então, o que é que você acha, professora Adriana, que deu errado aí? Professora Isabel, eu não conheço muito aí, né, desse processo, mas aí eu acredito que foi a temperatura quente aí, não é? Com a gelada, não é? Acho que não combinou, não professora combinou. Isabel. Pois é, professora Adriana. Olha o que aconteceu, Adriana. O entregador, ele colocou no mesmo recipiente, ou seja, aquela caixa térmica dele, ele colocou os dois juntos. E o que é que acontece? O sanduíche que era quente, perdeu, né, calor, e na medida que ele perdeu calor, ficou nesse espaço. E aí, derreteu meu milkshake. Então, até para entregar o lanche, gente, tem que ter conhecimento aí da ciência. Pois é. Mesmo que alguém diga, bote aí, a pessoa que vai entregar, se tiver esse conhecimento, se assistir às nossas aulas, não vai fazer errado. Não é isso? Então, veja como é importante. Legal. Mas a gente está falando de quê? De isolante térmico, que pode ser utilizado para impedir que o calor saia ou entre. Então, esse copo do milkshake, ele tem que ser um isolante térmico, e a caixinha do sanduíche também. Se ele tiver abertura, como tinha naquele nosso, perdeu calor. Então, não fez o que o isolante térmico deveria fazer, que é isolar, que é não permitir que o calor saia. Veja que interessante. Mas, Adriana, a gente vai passar aqui uma perguntinha bem rápida que tem a ver com o que eu trouxe na mesa. E eu vou terminar aqui para vocês fazendo essa pergunta. Vou fazer um brigadeiro. Que colher não devo usar para mexer enquanto ele estiver no fogo? Aí eu tenho a número 1, a colher toda de metal. A número 2, a colher de madeira. E a número 3, a questão aí, a colher de silicone. E aí, pessoal, qual é que eu vou usar? Ou quais eu vou usar? E está dizendo aí que qual aqui eu não devo usar para mexer. Então, vamos pensar aqui. Então, eu tenho a de metal, tenho a de madeira e tenho a de silicone. Se a gente lembrar na questão de condução, já estou dando aqui uma dica, que vai conduzir o calor. Então, o que é que vai acontecer? Não vou conseguir, não é? Mexer. Sim. Então, essa aqui, a de silicone, ela vai aguentar. E eu vou conseguir mexer o tempo inteiro, quanto tempo for necessário, até a canjica. Aqui, a de madeira também eu vou conseguir, porque elas duas são isolante térmico. Mas essa aqui eu não vou conseguir.
Por quê? Porque ela vai conduzir o calor. À medida que eu vou mexer aqui, ela vai começar a aquecer e vai chegar um momento que eu não vou aguentar mais. Então, prestando atenção. Para concluir, mostrar também aqui, ó. Eu tenho essa frigideira com cabo de metal e essa frigideira com cabo de plástico. Atenção, pessoal. A frigideira com cabo de metal vai chegar um momento que eu não vou poder transportar do fogão para a mesa. Então, aí é que acontece muitos acidentes. Prestar atenção. Se tiver só essa, enrola aí no pano para poder levar até, ou se tiver, no caso, a luva que eu mostrei no início da aula, vai conduzir aí com segurança. Não é isso, Adriana? Isso Estamos mesmo, chegando professora. ao fim, professora Adriana. Vamos lá nos despedir desses nossos alunos. Sim, professora, aula maravilhosa. Assistam novamente, quantas vezes for necessário, pessoal. Beijo no coração de vocês. Pois é. E para encerrar, ainda pegar aí um minutinho a questão aí. Observe na cozinha de sua casa ações que confirmam o que estudamos na aula de hoje. E aí eu trouxe umas dicas. A garrafa térmica, a questão do copinho aqui, ó, que está protegido, a colher de pau que está aqui na mesa e a frigideira. Eu quero que vocês observem e tentem confirmar que o que a gente estudou está acontecendo aí na cozinha de vocês e vocês vão poder aplicar o conhecimento científico. Ok, pessoal? Tchau, tchau, pessoal. Até a nossa próxima aula. Aguardo vocês.